Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama de Moraes. Hoje temos a satisfação de contar aqui na abertura da sessão com a presença do desembargador eleitoral Miguel Ramos. Saúdo também o nosso ilustre procurador regional eleitoral, doutor Fábio Johnson. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, secretário judiciário, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. E uma saudação muito especial ao doutor Ricardo Breia, que hoje nos honra com sua presença na sessão, representando o OAB Institucional do Rio Grande do Sul. E saúdo também os advogados que atuarão nesta sessão, o doutor Cláudio Cunha e o doutor Luciano Manini Neumann. E uma saudação especial à nossa assistência. Inicialmente, colegas, cumpre um momento de tristeza ao propor à Corte um voto de condolências à família do desembargador Clarindo Favretto, que faleceu no dia 8 de abril passado. Todos sabem, o desembargador Clarindo Favretto foi vice-presidente e corregedor eleitoral no período de 26 de maio de 2000 a 31 de maio de 2001, e presidiu esta corte de 1º de junho de 2001 a 25 de maio de 2002. Trata-se, como todos sabem, tratava-se, como sabem, de uma pessoa extremamente gentil, educada, cordial, e um magistrado respeitável que sempre honrou as tradições da magistratura gaúcha e do Tribunal Regional Eleitoral. Eu proponho à Corte um voto de condolências à família do desembargador Clarindo Favretto. Estando todos de acordo, então, o doutor Rogério registra e adota as providências. A seguir, colegas, nós vamos fazer uma breve, singela, mas não menos importante, homenagem à seccional da OAB do Rio Grande do Sul, pela passagem do seu 89º aniversário no final da semana passada. E, para isso, contamos aqui, o que nos honra bastante, com a presença do eminente presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Breia. Eu passo a palavra ao nosso colega desembargador eleitoral, Silvio Ronaldo, para fazer uma manifestação em nome da Corte. Eminente presidente Vilarinho, senhores desembargadores, integrantes da Corte, eminente presidente Ricardo Breia, presidente da nossa seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, eminente Dr. Fábio Venzon, advogados Dr. Cláudio Cunha, Dr. Luciano Neumann, que estão conosco, Dr. Rogério e demais funcionários do tribunal, e senhoras e senhores que nos escutam. Eu recebi com muito orgulho e muita honra a distinção do nosso presidente para tecer algumas palavras em homenagem à nossa seccional, muito embora cercado dos brilhantes também colegas advogados, desembargador Gerson Fischmann e desembargador Miguel Ramos, que com muita honra integramos esse tribunal. Eu fui fazer uma pesquisa rápida para internalizar, mais uma vez, a importância deste órgão, do qual nós três fomos conselheiros, e foi muito grata a alegria de relembrar que a nossa seccional surge a partir de uma criação dentro do Instituto dos Advogados, que surgiu bem antes dela. E o Instituto dos Advogados no Rio Grande do Sul, ele surge realmente em 26 de outubro de 1926, formado por 169 juristas
quando haviam, então, decorridos 26 anos do início da faculdade, então chamada Livre de Direito de Porto Alegre, que é a atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois o Instituto, desde o seu nascedor, é e foi local de encontro da comunidade do direito. Até hoje, ele reúne promotores, desembargadores, juízes, procuradores e advogados. E foi exatamente no fervilhar destas ideias que, num dia de 11 de abril de 1932, funda-se a seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, quando então haviam decorridos 16 meses apenas do início das atividades da OAB Nacional. E nesta trajetória, nossa seccional tem uma atuação marcante na luta pelo exercício pleno da profissão, em defesa da sociedade e da liberdade, no Estado democrático de direito, pela cidadania e pelo acesso à justiça. E o que, com grata alegria, também constatei é que, já no início da atividade da nossa seccional, parte daqui para o Conselho Federal o projeto de que a carteira de identidade do advogado fosse criada e realmente é aceita. Então, além disto, eu cataloguei rapidamente várias iniciativas da nossa seccional, realmente, aonde se vê aqui, vejam bem, mais recentemente, a partir de vários feitos nesse trajeto, e gostaria de destacar, das atuais gestões, a contagem dos prazos em dias úteis, os 30 dias de férias para os advogados, a natureza alimentar dos honorários, a vedação de compensação dos honorários, o supersimples e tantas outras conquistas em favor da classe dos advogados. Mas também, com grata alegria, constatei e gostaria de referir que, nas demandas de interesse da sociedade, participou a nossa Ordem Gaúcha nas campanhas das Diretas Já, da luta pela anistia e pela liberdade da imprensa, na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, no combate à corrupção e em tantas outras frentes de trabalho no interesse da sociedade gaúcha e brasileira. E eu também quero pontuar, e agora uma referência muito especial ao nosso presidente Ricardo Breia, a atuação da nossa seccional frente ao cenário emergencial que enfrentamos todos nós desde março de 2020, em que a OAB tem sido firme e eficaz e até mesmo protagonista na ordem de enfrentamento dos desafios decorrentes da pandemia, e com habilidade e ponderação vem garantindo e construindo, junto ao Poder Judiciário e demais poderes, o exercício das prerrogativas da advocacia com a necessária adoção dos procedimentos recomendados pela saúde. E um outro grande ponto que eu também quero enaltecer é que a nossa seccional, fiel a um dos seus propósitos iniciais, tem sido permanentemente cuidadosa com a qualificação profissional dos advogados gaúchos, no que o desempenho da Escola Superior da Advocacia vem exercendo um trabalho exemplar, democratizando o ensino virtual em fronteiras que extrapolam o nosso Estado, com cursos de excelência acadêmica gratuitamente até aqueles que não têm condições de pagar, inclusive em tempos de crise, no que também é credora dos nossos aplausos junto aos diretores e demais professores da escola. Revelo até que eu, um jovem de 73, um jovem advogado de 73, estou concluindo nesta semana o curso Como a Tecnologia Revolucionou os Serviços Extrajudiciais. E consegui, com o que aqui aprendi, obter 3 penhoras
em uma execução que eu lutava há mais de ano para encontrar bens dos devedores. Então, este é um dos tantos méritos que a nossa OAB Gaúcha propicia a todos nós. Eu digo que sabe-se que a marca de uma instituição se engrandece pela têmpera, competência e valores éticos das pessoas que integram, sobretudo a dirigem. Nesse viés, fomos aqui honrados com advogados da escola à testa da nossa seccional gaúcha, desde Leonardo Macedônio, seu primeiro presidente, quanto a todos os demais que a dignificaram e dignificam e a mantêm no alto patamar alcançado. Dentre eles, muitos estenderam suas contribuições além da presidência, quer como conselheiros federais, nos quais homenageio na pessoa de nossa advogada emérita Cléia Carpe da Rocha. Outros, como, por exemplo, Luiz Carlos Lopes Madeira, ex-presidente, contribuiu com a Justiça Eleitoral, exercendo o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E, marcadamente, o ex-presidente Cláudio Prates Lamáquia, pela força solidária da Advocacia Gaúcha e Nacional, foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, desde 2016, nossa seccional é honrada e com a tradição do quilate dos seus presidentes, sendo dirigida por este que aqui nos honra com sua presença, Dr. Ricardo Breyer, para quem a OAB está ao lado do advogado e segue cada vez mais atenta às demandas da sociedade gaúcha, sendo de seu DNA esta vocação em suas palavras. Digo mais, que se a marca é assim forjada, de outro lado, a verdadeira força e pujança da instituição resulta de sua capacidade de congregação, de satisfação e do verdadeiro sentimento de pertencimento dos advogados que a integram. E aí, ao meu sentir, reside a grande interação que une a seccional da OAB Gaúcha e os advogados orgulhosos que são de seu órgão de classe. Basta pensar-se nas 106 subseções que se espalham pelos rincões desse Rio Grande, onde sempre há a voz de um advogado pronto ao cumprimento da missão constitucional que lhe é reservada e gratuitamente a servir à ordem dos advogados. Ser conselheiro, como fomos eu, Gerson e Miguel e tantos outros, onde sempre há, vejam bem, a possibilidade de auxiliarmos no cumprimento das missões da ordem, vejam, e bem como contribuir com a sua formação em outros órgãos da justiça, tais como juízes, desembargadores, promotores e procuradores, este é um sublime sentimento que se carrega a partir da formação de advogado. E eu quero dizer que, para demonstrar este sentimento que nos une e nos vincula à Ordem dos Advogados, eu peço vênia para trazer um eloquente testemunho desse elevado sentimento que engrandece nossa seccional e que recebi recentemente, com felicidade, nas palavras do nosso mais novo desembargador, integrante deste tribunal, Dr. Oyama Assis Brasil de Moraes, que eu ver na sexta-feira a troca das nossas mensagens internas, que com o presidente festejávamos os 85 anos da nossa seccional, de coração aberto, ele abraçou a nós, advogados que integramos este pleno, dizendo: aos colegas oriundos da advocacia, meus parabéns pela data que muito me orgulha, pois advoguei por 10 anos e tenho essa carreira com muito orgulho em meu currículo. Parabéns a todos. Pois é este que eu digo, é este sentimento que eu me refiro, de pertencimento, de elo, de ligação, é que nos realmente engrandece a todos enquanto instituição. A Ordem dos Advogados e o Tribunal Eleitoral diuturnamente estão irmanados em suas ações.
seja quando os advogados são chamados a integrarem este tribunal, seja pelo brilhantismo das defesas dos advogados que dignificam e engrandecem as sustentações orais em nossos julgamentos, sejam em ações conjuntas desses órgãos em campanhas de conscientização em prol da democracia e de eleições limpas, como o fizemos em conjunto no recente combate às fake news na propaganda eleitoral em tempo de eleições. Por tudo isto é que, aqui agora, este tribunal rende as suas homenagens e parabeniza a subseccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil pela passagem dos seus 85 anos de uma exitosa trajetória, em um processo que evidentemente se renova e muito tem a dar e colher com as gerações que se sucedem. E concluo convidando a todos a que sejamos gratos pelo dom da vida que nos permite estarmos aqui juntos festejando esta data tão importante para todos nós. E peço vênia para finalizar lembrando Charles Chaplin, quando diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Receba, presidente Ricardo Breia, o apreço e os parabéns de cada um de nós e deste tribunal. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. O doutor Ricardo Breia, se deseja se manifestar. Sim. Excelência, senhor presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Miguel Vilarinho, saúdo sua pessoa. Gostaria também de saudar o vice-presidente, desembargador Armínio José de Abreu Lima da Rosa, saudar o advogado, desembargador Gerson Fischmann, saudar também o advogado e desembargador Miguel Ramos, saudar o juiz de direito e também desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, saudar o desembargador federal, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, saudar nosso querido advogado e desembargador eleitoral Silvio Ronaldo, que proferiu lindas palavras que me emocionou, Silvio, esta linda homenagem feita pelo Tribunal Regional Eleitoral à nossa OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar também o juiz de direito, desembargador Amadeu Henrique Ramela, saudar também os advogados que aqui estão presentes, doutor Cláudio Cunha, doutor Luciano, que representam aqui a advocacia também, e também o doutor Rogério Vargas. Dizer a todos os senhores e senhoras que a OAB do Estado do Rio Grande do Sul recebe com grande alegria essa homenagem. 89 anos de história, contada sumariamente pelo nosso querido desembargador Silvio Ronaldo, que, junto com Gerson Fischmann e Miguel Ramos, trazem uma trajetória importante de serviços prestados à nossa OAB ao longo do tempo. Acima de tudo, traz também a emoção da contribuição dessa instituição. Vivemos dias muito difíceis, um ano já se passou e aprendemos e estamos continuamente aprendendo de como se deve trabalhar institucionalmente com todos os demais poderes do Estado do Rio Grande do Sul. Não é fácil, muitas adversidades ao longo desse período enfrentamos, muitas horas de trabalho incansável para falar em nome da cidadania e da advocacia, enfrentamentos difíceis, mas estamos aqui. E esta homenagem do Tribunal Regional Eleitoral, presidente Vilarinho, serve de combustível ao nosso espírito institucional de seguir adiante na história desses 89 anos. Começando por Leonardo Macedônio, que foi o primeiro presidente honrando a tradição dessa instituição.
E essa instituição segue nos seus desafios e vai seguir nesses desafios. E vamos seguir, mais do que nunca, parceiros do Tribunal Regional Eleitoral. Avizinha-se, ano que vem, uma eleição complexa, difícil, e, acima de tudo, o trabalho conjunto com o Ministério Público, e aqui saúdo o Dr. Fábio Venzon, que tem sido também o Ministério Público um parceiro incansável da nossa caminhada, no sentido de levar a conscientização da democracia pelo voto. E nós somamos esforços na campanha do voto consciente, levando a população descrédula de que o voto seria uma forma de protesto, uma forma que pudesse representar o não aceite da população brasileira, a sua anulação, ou o voto em branco. Nós fizemos e falamos ao contrário, que o voto é a libertação da própria democracia. E nós vamos seguir trabalhando, e o Tribunal Regional Eleitoral terá essa missão fortemente no próximo ano, uma das eleições talvez mais importantes da República Federativa do Brasil. E isso faz com que a OAB siga nessa parceria, e hoje, com essas palavras de carinho, de acolhimento e, acima de tudo, de reconhecimento institucional, só me cabe ao presidente de mais de 100 mil advogados gaúchos agradecer. Agradecer. E mais, desembargador Thompson Flores, o que eu aprendi nesse um ano foi uma palavra apenas, que é muito obrigado, duas, na verdade, muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que têm trabalhado por doação dentro dessa instituição. Os 106 presidentes, os nossos conselheiros federais, conselheiros seccionais, os nossos membros de comissões e os inúmeros advogados que se doam para estar aqui nesta instituição trabalhando. Como eu vejo aqui Gerson Fischmann, Miguel Ramos, que trabalhou um ano da inovação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho e percorreu todo o estado do Rio Grande do Sul para alfabetizar aqueles a ingressar no processo eletrônico. A Silvia de Moraes, que levou a educação para milhões de advogados, não só do Rio Grande do Sul, ao longo da sua carreira acadêmica, usando a Escola Superior de Advocacia, ministrando palestras não só apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e agora virtualmente para o mundo. Desembargador Vilarinho, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial ao desembargador Amadeu, que acolheu muito a ordem nas questões que nós tivemos junto ao fórum, nas grandes dificuldades, nós trabalhamos juntos para que pudéssemos, de alguma maneira, resolver e dar dias melhores para toda a cidadania gaúcha. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao desembargador Thompson Flores, que teve uma sensibilidade enorme no momento em que o Judiciário Gaúcho optou por uma mudança do sistema do processo eletrônico. E numa audiência no dia 11 de abril de 2017, e lá estavam o nosso Miguel Ramos, Gerson Fischmann e Silvio Ronaldo, uma das audiências mais importantes do aniversário da casa, foi cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal, o sistema EPROC, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje, em tempos de pandemia, tem, sim, evoluído muito, e através do nosso presidente Voltaire, um esforço hercúleo para fazer a digitalização dos processos, e nós temos a nossa Justiça Estadual, como já está avançando muito. Essa gestão está fazendo muito em pouco tempo para a questão da digitalização dos processos, e nasce o nosso presidente Thompson Flores. Esta doação inesquecível nessa história da OAB e na história da advocacia gaúcha. Então, só vejo amigos, desembargador Abreu Lima, muitos contatos com o nosso sempre presidente Cláudio Lamáquia, quanto das suas gestões, trabalhando intensamente em várias questões, desembargador Oyama. Uma forma de nós todos estarmos juntos para levar a nossa representatividade o melhor possível. Então, me sinto muito honrado. Os mais de 100 mil advogados hoje receberão esta notícia nesta sessão plena do Tribunal Regional Eleitoral, essa linda homenagem aos nossos 89 anos. E como tenho dito, vamos ao caminho dos 90 anos, com a nossa evolução, com a nossa dedicação, com o nosso diálogo e com a nossa missão, que é representar a cidadania, a advocacia e
e aquilo que Voltaire, o grande filósofo, dizia: o bem comum da cidadania com a boa política. Muito obrigado, Silvio, Ronaldo, nosso querido advogado desembargador, pelas palavras que estão registradas. E, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade, presidente Vilarinho, de nós estarmos nessa sessão plena recebendo sua homenagem. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Ricardo Breyer, por sua presença, pelas palavras. E iremos, então, agora dar continuidade à nossa sessão, mais uma vez agradecendo a honra da presença de Vossa Excelência. Muito obrigado. Peço licença para me retirar, seguindo a missão ao Conselho Federal. Muito obrigado a todos. Muito bem. Uma boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde. Bem, colegas, então agora, dando seguimento à nossa sessão ordinária, o primeiro julgamento da tarde é o 060-08-1348 de Santo Ângelo, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, recurso apresentado por Lucas Jesky Lima Gonçalves. E há um pedido de sustentação oral pelo doutor Luciano Neumann, que falará pelo recorrente Lucas Gonçalves. Consulto o doutor Luciano se concorda com a dispensa do relatório, doutor Luciano. Sim, concordo, presidente. Boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Tá bem. Senhor presidente, nobre relator, desembargador Gerson Fischmann, nobres julgadores deste pleno, respeitável representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Benson, funcionários do tribunal, doutor Rogério e todos os que fazem funcionar esta sessão virtual aí, né, esse desafio que a cada sessão todos passam para que funcione tudo de forma adequada. Colegas, especialmente o doutor Ricardo Breyer, que esteve agora, então, em virtude do aniversário, que não é só da OAB, é de todos, ou como nas palavras do doutor Ricardo Breyer, é do bem comum, né? É realmente emocionante, até gastar um pouquinho do meu tempo aqui para falar dessa emocionante data aí, que é dos advogados, que é de nossas conquistas, que é desse avanço ao processo eletrônico e todas as demandas aí que a OAB Gaúcha vem sempre patrocinando em favor da sociedade. Uma boa tarde a todos. Bom, vamos ao caso, então. Estamos diante de uma representação em virtude de uma divulgação de uma suposta pesquisa eleitoral sem registro. Senhores, a divulgação ocorreu em um grupo de WhatsApp restrito, com apenas 19 integrantes, ciclistas na política, 19 integrantes. A liminar foi deferida pelo juiz de primeiro grau para que a postagem fosse excluída e essa decisão foi imediatamente cumprida. Foi apagada, então, a postagem do grupo, né? E em Santo Ângelo, nós contabilizamos na última eleição 44.023 votos, excelências. A coligação do representado Lucas ficou em terceiro lugar com 9.655 votos. Não houve, nesta representação, qualquer comprovação de que a publicação tenha transbordado os limites do referido grupo de WhatsApp, de 19 pessoas. A afirmação constante na sentença do juízo Arcó de que a postagem poderia interferir no resultado da eleição merece, senhores, ser totalmente refutada por essa Corte. Em caso análogo, o Tribunal Superior Eleitoral já demonstrou seu entendimento de que, para a verificação do ilícito eleitoral, deve ser verificado o caso concreto, analisando o número de participantes do grupo e seus interesses, conforme o recurso especial eleitoral número 41492. Naquele julgado, a Corte Regional, né, em sede de segundo grau, do Sergipe, reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a representação. Permitam-me ler aqui um trecho do voto condutor da Corte Regional de Sergipe.
Assim, tem-se que o fato de um usuário de um grupo de amigos do aplicativo WhatsApp enviar uma mensagem privada, como ocorreu na hipótese dos autos, representa, na verdade, um mero exercício do direito individual à livre manifestação do pensamento garantido pela Constituição, e não uma divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro. É exatamente esse o caso dos autos, excelências. A comunicação do grupo estava restrita ao vínculo de amizade surgido entre praticantes de um esporte que se interessavam pela política local, mas jamais ao ponto de atingir a massa dos eleitores do município de Santo Ângelo, e tampouco capaz de desequilibrar o pleito. Ao analisarmos as premissas indicadas no julgado da Corte Eleitoral Máxima do TSE, já citado, percebe-se que, o grupo do WhatsApp, Ciclistas na Política, não é institucional ou comercial. Não há alastramento de informações. 3, os interesses dos participantes no ciclismo, agregando política. 4, a finalidade do grupo é praticar esportes com baixo nível de organização ou institucionalização da ferramenta. E 5, a característica dos participantes é de interesse por um esporte com baixa ou nula influência, inexistindo, então, aqui potencialidade para atingir um público, ou que seja possível ainda manipular a intenção do eleitorado de Santo Ângelo. Não houve qualquer capacidade de influência no pleito, senhores, pois não foram trazidos aos autos quaisquer elementos suficientes que comprovem que a publicação realizada num grupo restrito de 19 pessoas no WhatsApp se tornou pública em algum perfil de rede social. Sequer se tornou a informação acessível a qualquer usuário da rede mundial de computadores, além daquelas 19 pessoas. Não há, portanto, senhores, não houve a dimensão atribuída ao termo conhecimento público descrito no caput do artigo 33 da Lei das Eleições. Não houve alcance do conteúdo da mensagem, ou seja, não se extrapolou limites de um grupo fechado de interlocutores. Assim, senhores, para que fosse aplicada a penalidade prevista em lei, em virtude de eventual divulgação de pesquisa sem registro, mereceria ser devidamente analisada pelo juiz do acórdão que, se diante da prova dos autos houve efetivamente o conhecimento público e não apenas uma postagem em um grupo restrito. Ainda vale dizer que a postagem sequer beneficia a coligação do representado, porque figura, então, como segundo lugar a sua coligação, não coloca nem em primeiro. Em recente julgado desta Corte Regional Gaúcha, foi enfrentada, então, uma situação análoga na representação número 06.083.44, 2020, 6.21.01.72. Vou ler um trechinho aqui do voto condutor do nobre desembargador Thompson Flores. A envergadura da multa impõe que a leitura do dispositivo ocorra em caráter restritivo, não extensivo. E mais à frente, ocorre que a hipótese dos autos se distancia das situações fáticas que a referida sanção busca coibir. A postagem impugnada, evidentemente, não traz resultados de uma pesquisa eleitoral. Saliente-se que a publicação foi compartilhada no perfil do Facebook de João Cariolato, sem menção sobre qual instituto teria realizado a pesquisa, quais as margens de erro, critérios, índices, datas e demais informações que demonstrem idoneidade da suposta consulta. A sanção por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro pressupõe que a publicação seja essencialmente uma pesquisa eleitoral, com dados capazes de conferir seriedade à intenção de votos. Esse é um trecho, então, desse julgado desta Corte. No caso que agora estamos julgando, também estão ausentes esses elementos, revelando, então, dessa forma, que a postagem se revestiu de uma mera manifestação eleitoral, sem caracterizar o tipo previsto pela Lei das Eleições de divulgação de pesquisas sem registro.
Por essas breves razões, excelências, é que se pede a reforma da sentença, reconhecendo, então, a improcedência da representação com afastamento da penalidade. Gustavo, senhores, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Luciano. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos embargadores, integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que Secretaria Acessando, em nome de quem são todos os servidores, uma saudação especial aos advogados que se encontram presentes, ao doutor Luciano, que se encontra na tribuna, e uma saudação especial à nossa audiência. Nesse caso, já foi mencionado do que se trata, né? Representação por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, em que foi julgada procedente para aplicação da multa respectiva. E o recurso, então, é do representado. Quanto ao mérito, o fato de se tratar de pesquisa eleitoral e não possui registro, isso não foi controvertido na contestação. Tem como fato incontroverso. O que foi controvertido na contestação foi a questão do grupo, exatamente foi mencionado agora também na tribuna, a questão de que é um grupo privado e, por isso, não se poderia falar em divulgação de pesquisa eleitoral. Então, eu parto exatamente do entendimento de que se trata de uma pesquisa eleitoral sem registro, fato incontroverso. E, no caso concreto, a pessoa que divulga a pesquisa é o candidato a vice-prefeito do município de Santo Ângelo. Quer dizer, aqui é um caso diferente daquelas situações em que um eleitor, um simpatizante, pega e coloca lá na página dele uma pesquisa que ele recebeu e divulga. Aqui é quem está participando da campanha, alguém que participava, o candidato a vice-prefeito do município, tem conhecimento da legislação eleitoral, sabe que não pode divulgar pesquisa eleitoral sem registro, né? E o faz. Em um grupo denominado Ciclistas da Política. O grupo realmente tem 19 pessoas, mas não é um grupo assim familiar, um grupo fechado no sentido de ser um grupo familiar, um grupo homogêneo, enfim. Trata-se aqui de um grupo de pessoas ligadas à política que, inclusive, se soube dessa divulgação exatamente porque tinham ali pessoas também dos adversários desse candidato, né? E aí vem sempre a questão do WhatsApp, do grupo fechado, a divulgação num grupo fechado de WhatsApp, ela é permitida, não há... Parece que é fato público notório que a divulgação num grupo de WhatsApp, a capacidade de disseminação do compartilhamento no WhatsApp é imensa. É aquela semente que você planta e que pode se transformar numa árvore, numa floresta até. Porque aquilo vai se disseminando numa rede gigantesca que liga todos. No final das contas, a rede WhatsApp liga todas as pessoas. Todas as pessoas que têm WhatsApp, se for ver, essa rede ela liga todas as pessoas do município. Se for ver as conexões todas entre os diversos usuários da rede, certamente liga a todos. Alguém já disse que todas as pessoas têm alguma relação com qualquer pessoa do mundo no número de 6 pessoas, assim. 6 pessoas que você termina tendo uma vinculação com alguma pessoa do mundo. Alguma pessoa do mundo conhece alguém que, a partir de determinado momento, conhece você. É uma rede, na verdade. As pessoas não estão isoladas mais no mundo. Então, dizer que esse grupo de 19 ciclistas voltados para a questão da política estavam isolados do mundo, isso aí não iria se disseminar essa mensagem, né? A pessoa que divulga, uma vez um candidato que divulga num grupo de WhatsApp, uma pesquisa sem registro, com os percentuais, ali estavam os percentuais, né? Estavam ali os percentuais. Ele sabe que está o risco, né? E essa era a intenção, na verdade, claro, sempre essa é a intenção, o risco da disseminação é imenso num grupo de WhatsApp. Então, acho que, assim, baseado no que a gente entende da realidade, do que acontece na vida, o fato do grupo ser de 19 usuários não significa, de forma alguma, que essa informação não é... Quando se coloca essa informação nesse grupo, você garante que essa informação não vai ser divulgada. Isso somente num grupo muito fechado, de pessoas que são todas elas têm o mesmo interesse, e que isso é dito, não divulguem isso, e mesmo assim é capaz de ser divulgado. É provável que seja divulgado, mas talvez num grupo familiar, você coloca uma mensagem e diga, ninguém divulgue isso. Talvez não seja divulgado, talvez. Agora, num grupo como esse, você coloca uma mensagem dessas,
sem nenhuma referência de que não pode divulgar nem nada, é para divulgar. A ideia é essa, a finalidade é para divulgar. Então, tem como incontroverso, trata-se de pesquisa sem registro e foi divulgado no grupo do WhatsApp que tinha, sim, toda essa potencialidade de essa informação ser repassada. Eu poderia dizer, não, mas aqui é enquete, porque o que foi divulgado foram só os percentuais, enfim. Ele mesmo menciona, né, que está divulgando uma pesquisa faz a referência de quem seria essa pesquisa. Até aqui, pessoal, veja essa pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, com dados de quinta e sexta, antes do escândalo do IPTU. Ele mesmo menciona, né, pesquisa feita pelo Paraná Pesquisa, para dar aquela credibilidade. Essa é a diferença da enquete da pesquisa. A pesquisa tem uma credibilidade, para quem recebe a informação, está recebendo como pesquisa. E eu tenho como fato incontroverso porque não foi contestado, né? Então, não seria enquete. E o grupo de WhatsApp, que para mim, sinceramente, a não ser em determinadas situações que se demonstre que é um grupo extremamente fechado, que houve menção a não divulgação, enfim, que se pode pensar que não haveria essa divulgação para fora do grupo, aí tudo bem. Mas nesse caso aqui, desse grupo de ciclistas da política, pessoas que estão relacionadas e que, inclusive, tinham até assim, pessoas ali com interesses divergentes ali, no caso, né? Não é um grupo homogêneo de pessoas fechadas que pudesse haver essa certeza de que não seria divulgado. Então, com essas considerações, entendendo que a divulgação de pesquisa eleitoral influencia o eleitor, infelizmente, influencia o eleitor, não se tem nenhuma certeza se essa pesquisa estava certa ou não, exatamente quando a pesquisa não é registrada, esse é o problema, pesquisa não registrada, não se tem controle nenhum sobre como é que foi feito aquilo, e aquela informação, aquilo ali termina sendo o quê? Fake news, você está divulgando fake news, com uma capacidade de influenciar o eleitor extremamente grande. Todos sabem que tem pessoas que votam em determinado candidato porque, enfim, não querem perder o voto, coisa do gênero. Então, com essas considerações, reconhecendo a justiça da corte em outros casos e tal, mas muitos deles se caracterizou como enquete, enfim, nesse caso aqui estamos tendo que é pesquisa sem registro mesmo. Né? Então, com essas considerações, optamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. A palavra ao eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os demais integrantes da Corte. Saudação especial sempre meritória ao doutor Fábio Wenzon, sempre trazendo trabalhos e contribuições. Uma saudação também aos advogados aqui presentes, o doutor Luciano, que usou da tribuna, ao doutor Cláudio Cunha, que está aqui também, ao doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúde os servidores e a toda a nossa assistência. Senhor presidente, eu vou fazer uma síntese, né? O voto até não é muito extenso, mas a questão aqui já é conhecida, e adiantando, o voto já foi disponibilizado na rede, que eu estou pugnando no voto por reformar nesta parte a sentença, no sentido de dar provimento ao recurso, e faço isto por algumas breves razões. E até também em homenagem, respeito sempre ao profícuo trabalho que o Ministério Público Eleitoral desenvolve. E como nós temos aqui, com certa assiduidade, dizendo que são momentos raros onde os votos acabam indo em sentido contrário ou, em parte, aos sempre muito bem lançados pareceres do Ministério Público, seja da lá do doutor Fábio, do doutor Pumes, ou os que os antecederam. Ocorre que aqui, efetivamente, né, e essa questão que o doutor Fábio traz com muita propriedade, há sempre uma linha bastante tênue, né, dessa questão, e sempre me preocupou até onde isso pode ou não pode realmente influenciar o resultado de uma eleição. Mas eu me apego, e nessa linha a Corte tem se mantido, em primeiro lugar, que nós fazemos uma interpretação, e me parece correta, restritiva e não extensiva. E com os elementos dos autos, não consigo chegar a perceber um potencial de desequilíbrio pelo fato de ter sido lançado num grupo de poucas pessoas, num grupo, como disse da tribuna o doutor Luciano, que convivem, digamos, por um exercício esportivo, e que alguém colocou ali aquilo que supostamente pode se caracterizar como uma pesquisa. Eu entendo, né, pelo menos assim, e até não cheguei a abordar isso no voto, mas aqui fazendo apenas uma digressão, que a questão da diferença entre uma pesquisa e a enquete
não é propriamente, ao meu sentir, um fato que possa se tornar incontroverso por ausência de uma defesa. É uma qualificação jurídica a um fato trazido, a uma divulgação de dados. E nós vamos qualificar se aquele dado, à luz do exame do que consta nos autos, se pode qualificar juridicamente como uma enquete, o que me parece no caso ter sido, ou uma pesquisa, porque não guarda nenhuma similitude com os dados básicos de uma pesquisa. Está no ID 111-43033, numa ata notarial, existe, isso sem controverso, houve essa postagem por um que era candidato e colocou nesse grupo. Mas daí, tendo em vista, eu volto a dizer, as gravíssimas repercussões de caráter pecuniário, porque a lei pretendeu, e os valores mínimos são bastante expressivos, o máximo, então, é praticamente o dobro, realmente entendo a punição, a aplicação da multa naqueles casos em que os autos tragam elementos de fato que se fique comprovado o espraiamento dessas questões. É claro, o doutor Fábio tem razão, a gente não sabe como vão circular essas postagens de WhatsApp, é um problema que a gente sempre convive. E, inclusive, nas eleições, eu me lembro, pretéritas, em 2018, o Facebook tinha mais influência até que o WhatsApp, esse aplicativo. E hoje tem, digamos assim, no mínimo igual, e tem o Instagram, e tem os novos Telegrams. Então, é toda uma rede que pode se espraiar. Mas aqui, então, eu continuo entendendo e trago aqui citação de precedente do tribunal, que o advogado já citou da tribuna, da relatoria do desembargador Thompson Flores, que é mais ou menos um caso idêntico, onde se verificou também que não havia característica de pesquisa e num grupo fechado. Trago dois precedentes do TSE, um da lavra do ministro Barroso e outro da lavra do ministro Fachin, que evidentemente eu não vou fazer aqui a leitura, mas eles estão no voto, estão escritos. E por essas singelas razões, né, entendo que com uma interpretação de caráter restritivo, porque para fazer a manutenção da sentença eu teria que fazer um elastério de caráter ampliativo, e aí não me parece que o conjunto probatório e fático justifique isso. Eu estou, então, senhor presidente, encaminho o voto nesse sentido, pelo provimento do recurso, afastando a aplicação da multa fixada na sentença. É como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060081348, Santo Ângelo, a unanimidade deram provimento afastando a aplicação da multa fixada na sentença. O próximo... Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Luciano. O próximo é o recurso 060064725, de Santa Rosa, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, recurso apresentado pelo PT de Santa Rosa, e com um pedido de manifestação oral por parte do doutor Cláudio Cardoso da Cunha, que falará pelo recorrido Alcides Vicini. Exatamente. Eu passo a palavra ao eminente relator, que quer consultar as partes, ou passamos direto a palavra ao advogado? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os colegas integrantes da Corte. A saudação ao Dr. Fábio Vinson, procurador regional eleitoral. Saudação ao Dr. Rogério Vargas, secretário judiciário, que secretaria essa sessão. Na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Uma saudação também ao Dr. Cláudio Cardoso da Cunha, representante da parte Alcides Vicini, e também uma saudação àqueles que acompanham essa sessão via YouTube. Senhor presidente, eu gostaria de conforme já colocado, disponibilizado o voto em rede aos colegas, a minha decisão vai um pouquinho além do parecer do Ministério Público, mas no final das contas, o resultado é o mesmo. Eu estou mantendo a sentença e, em razão disso, os colegas já tiveram a oportunidade de ter acesso ao voto. Eu consulto, manifestando inicialmente, doutor Cláudio,
é sempre um prazer ouvi-lo, uma satisfação reencontrá-lo. Se o senhor, apesar do conhecimento do recurso contra o seu cliente e também contra a parte Cláudio Schmidt, candidato à reeleição a vereador, se o senhor mantém interesse no exercício da sustentação oral. Senhor presidente, senhor relator, o que eu entendi está sendo confirmada a sentença, né? Foi que nesse sentido do voto, né? Que você antecipou, né? Isso. Sim, o relator, doutor Cláudio. Entendi, que não está muito bom o som, desculpe. Né? Não, só para deixar bem claro, então, para Vossa Excelência decidir se quer se manifestar ou não, assim como o vereador Amadeu já adiantou, ele está votando, ele está extinguindo o processo sem resolução de mérito relativamente a Anderson, Valdemir e a coligação, em razão da ilegitimidade ativa de causa do PT, de Santa Rosa, e no mérito ele está conhecendo parcialmente os recursos apenas em relação a Cláudio Schmidt e ao seu colega, ao seu cliente, Alcides Vicini, mas negando provimento para manter a decisão que deferiu a inicial da AIS, com extinção do processo sem resolução de mérito. Essa é a proposta de voto do relator, que está, até o momento, acompanhada pelos demais colegas. Eu acho assim, em função do resultado já antecipado, né, não tem necessidade de sustentação oral, né? Afinal, vai ser confirmada a sentença, ainda que por outros fundamentos diversos. E só queria, assim, fazer uma pequena consideração, não a questão que está sendo julgado, né? Eu queria fazer das palavras do desembargador Silvio Ronaldo, esse jovem jurista de 73 anos, espero, quando tiver 73 anos, ter a lucidez dele. Com certeza nunca vou chegar a ter a cultura e a inteligência do desembargador Silvio, mas quero pelo menos me esforçar para ter a lucidez dele e fazer das suas palavras minhas palavras, né? No seguinte sentido, só roubando um pequeno momento de todos os... Fica à vontade, doutor Cláudio. Mas eu acho importante, o Brasil, desde que foi proclamada a República, vivemos numa crise, mas eu acho que agora a crise da democracia está mais aguda. E eu entendo que a democracia ela não precisa de líderes. E talvez nem de partidos políticos. O que ela precisa são de instituições tanto do Estado como da sociedade, né? que se consolidam pela tradição. E nisso, faço uma saudação, que eu sempre faço aqui, reiterada, à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, e agora, né, em função da homenagem de hoje, é uma instituição da sociedade, que é a OAB. Né? Acredito que todos nós passamos, as lideranças passam, algumas com saldo positivo, outras negativo, mas a democracia ela se consolida, faz que os direitos fundamentais da pessoa humana sejam respeitados com instituições, tanto de Estado da sociedade, consolidadas pela tradição. E nisso aí, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ou o Ministério Público no sentido mais amplo, e a nossa OAB, com muito orgulho, eu participo, né? Tem um saldo muito positivo para a democracia brasileira. Né? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Cláudio. Com a palavra, o doutor Fábio Venzon, se quiser se manifestar sobre o processo. Senhor presidente, quero levar as saudações. O parecer aqui foi do doutor Pumes, e ele se manifestou no sentido da ilegitimidade do caso da coligação não, do Partido dos Trabalhadores, porque, querendo ou não, essa representação veicula aqui demanda envolvendo a eleição majoritária. Tem diversos trechos ali. Não vou nem citar, porque a gente já sabe o resultado, então acho que não convém, eu tinha até separado, mas não vou transcrever, não vou falar aqui. Mas tem diversos trechos da inicial que fica claro, além dela ter sido deduzida contra os candidatos à eleição majoritária, mas diversos trechos mencionando o benefício para a eleição majoritária. Né? Então, em sendo partido coligado, a Corte já julgou diversos casos aqui das eleições agora de 2020, tem jurisprudência do TSE a respeito, né? Não tem legitimidade para isoladamente ajuizar essa ação. Então, seria o caso de extinção do feito sem resolução do mérito por legitimidade ativa. De qualquer maneira, houve extinção do feito por os incisos utilizados, o 1 e 4, no caso foi 1 seria deferimento da inicial, o 4 pressuposto de construção e desenvolvimento válido. De qualquer maneira,
seria extinção do feito sem resolução do mérito. Talvez agora o relator está entendendo que haveria legitimidade em relação ao vereador, tão somente, né? E aí adentrando ao mérito. Mas aí, no caso, o parecer do Dr. Pumes, ele ficou restrito realmente à questão da legitimidade, extinção do feito, né? E a isso eu vou me restringir. Então, o parecer do Ministério Público foi no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, porque houve ali extinção sem resolução do mérito, então a questão do reconhecimento da legitimidade importa na mesma decisão, na mesma consequência. Então, estamos opinando aqui pelo conhecimento do recurso e manutenção, ainda que por fundamento diverso, no caso da legitimidade, da decisão de extinção do processo sem resolução do mérito. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações. Efetivamente, o Partido dos Trabalhadores lá de Santa Rosa, de forma isolada, ingressou com uma AIGE contra o vereador, candidato à reeleição, Cláudio Schmidt, os candidatos à majoritária Anderson Mantei e Valdemir Eduardo Ulrich. Estes integrantes da coligação União para Avançar, e, além disso, também ao prefeito da época, o Alcides Vicini. Muito bem. Basicamente, a imputação é da prática de atos abusivos, né, abusivos de forma política e econômica, em razão da divulgação nas redes sociais particulares do candidato Cláudio Schmidt, de um vídeo no Facebook, no seu perfil pessoal, onde ele conversa com um eleitor, titulado ali como apelido índio, né? E durante esse vídeo é editado uma parte onde aparece o prefeito da época, o Cid Vicini, cliente do Dr. Cláudio, né? Onde ele faz comentários sobre o andamento de uma licitação para a obra de calçamento naquela localidade onde estava ocorrendo a tal entrevista, né, com o eleitor índio. Muito bem. Acolhido na íntegra o parecer do Ministério Público, muito bem lançado pelo Dr. Pumes, ratificado agora pelo Dr. Fábio, no sentido de que o PT, integrante da coligação União pelo Povo de Santa Rosa, né, não poderia demandar isoladamente com relação aos demais candidatos integrantes da coligação oponente. Em razão disso, de ofício, acolhida a ilegitimidade ativa à causa do Partido dos Trabalhadores de Santa Rosa, forte no artigo 485, inciso 6º do CPC. No entanto, o Partido dos Trabalhadores detém legitimidade para atuar de forma isolada com relação ao candidato à proporcional e também ao prefeito da época, Alcides Vicini. No entanto, para o manejo dessa AIGE, são necessários um mínimo de elementos probatórios para embasar a própria inicial. Não obstante essa ação tenha tido trânsito lá, com a apresentação de contestação, manifestação do Ministério Público da origem e tal, né, acabou sendo, após uma curta e inicial instrução, acabou sendo indeferida a inicial por ausência desses pressupostos mínimos de admissibilidade desta ação. Pois bem, analisando isso, essa publicação deste vídeo do Cláudio Schmidt, né, onde aparece o prefeito e tal, obviamente se trata de uma atividade ilícita de campanha de parte do Cláudio, onde ele, vereador, busca demonstrar nesse vídeo próprio, na sua página de Facebook, né, as suas realizações como vereador, né, e os serviços por ele alcançados, né, no seu trabalho como edil. De forma alguma,
ultrapassou os limites da mera promoção pessoal. Se tratou, a meu ver, de uma prestação de contas da sua atividade tida como vereador, dentro da própria prerrogativa de qualquer candidato ao pleito. Por sua vez, a atuação do ex-prefeito Alcides Vicini, ela não se confunde com publicação de natureza institucional, tampouco utilizou para tal de recursos públicos. Certamente que a filmagem foi feita no gabinete da prefeitura, mas não foi utilizada a máquina pública nessa postagem, não foi utilizado o canal exclusivo de comunicação da administração, e sim no perfil pessoal do candidato a vereador Cláudio Schmidt. De formas que, com base nesses elementos probatórios mínimos exigidos para o manejo da AGE, e o áudio também trazido do tal eleitor índio, que noticia para a comunidade onde ele reside o andamento daquela obra que havia sido prometida durante a gestão do prefeito Alcides Vicini, né? Ela trata-se de uma manifestação lícita de qualquer eleitor, né? Demonstrado ao candidato Cláudio Schmidt. Então, externou as suas convicções pessoais, não havendo qualquer ilícito nesse aspecto. De forma que esta fragilidade da prova trazida, que foi analisada no primeiro grau, não continha substrato para o desenvolvimento da ação de investigação judicial eleitoral. Então, senhor presidente, eu voto por entender não caracterizada a prática de qualquer conduta vedada ao administrador municipal e tampouco caracterizadora de abuso de poder político ou econômico. Eu voto por, de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito relativamente a Anderson Mantei, Aldemir Eduardo Ulrich e a coligação União para Avançar, em virtude de legitimidade ativa ad causam do Partido dos Trabalhadores de Santa Rosa, isto com base no artigo 485, inciso 6º do CPC. E também em conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Santa Rosa, apenas com relação a Cláudio Schmidt e Alcides Vicini, negando-lhe provimento, ao efeito de manter a decisão que indeferiu a inicial na presente ação de investigação judicial eleitoral e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos 1 e 4 do CPC. É assim como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060064725 de Santa Rosa, a unanimidade, de ofício, extinguiram o processo sem resolução de mérito relativamente a Anderson Mantei, Valdemir Ulrich e a coligação União para Avançar, e razão da ilegitimidade ativa do PT de Santa Rosa. No mérito, conheceram parcialmente do recurso, apenas em relação a Cláudio Schmidt e a Alcides Vicini, negando-lhe provimento ao efeito de manter a decisão que deferiu a inicial da AGE e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do 485, 1 e 4 do CPC. Próximo é o recurso 060056505 de Barracão, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, recorrente Aparício Mendes de Figueiredo. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, neste processo, trata-se de recurso interposto contra sentença dada pelo juiz da Zona Eleitoral de São José do Ouro, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo MDB
Diretório Municipal de Barracão, em face de Aparício Mendes de Figueiredo, candidato ao cargo de prefeito. Nesse caso, estamos entendendo que houve a perda do objeto do pedido de reativação da página, porque o artigo 38, parágrafo 7º da Resolução 23.610, depois das eleições, ele diz que se não houve trânsito julgado da decisão que determinou, por exemplo, que uma página fosse retirada do ar, deixa de surtir efeito essa decisão, ela perde efeito. Então, menciona que, passadas as eleições, para ser mais preciso aqui na redação, diz assim: realizada a eleição, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet, não confirmadas por decisão de mérito transitada em julgado, deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo quando, no caso, como deixa de produzir efeitos e eventualmente é um conteúdo ofensivo, cabe a outra parte entrar com uma ação na justiça comum para remover aquele conteúdo, né? Então, em relação a esse ponto, estamos entendendo que houve a perda do objeto. Mas houve determinação de aplicação de multa, né, no valor de R$5.000. Então, em relação a essa aplicação da multa, mencionado no parecer que os fatos são incontroversos, que representado Aparício, ele não informou o endereço eletrônico com registro da candidatura, o endereço eletrônico onde ia ter essa propaganda, e utilizou a página, efetivamente, na rede social Facebook para a propaganda. E aí nós temos a disposição do artigo 57b da Lei das Eleições, que exige a comunicação, parágrafo 1º, que os endereços sejam comunicados, e o parágrafo 5º, que menciona a multa na hipótese de descumprimento desse artigo. Então, por essas razões, estou aqui opinando pelo não conhecimento do pedido de reativação da página e no tocante à multa pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, vereador Armínio da Rosa. Senhor presidente, o voto o complemento que aqui se impõe, no exato sentido do parecer do doutor Fábio Venzon, como sempre muito percussiente e inteiramente convincente. São dois temas do recurso, né? A reativação do endereço, que está prejudicado, como bem colocado no parecer, e o afastamento da multa. Com relação ao afastamento da multa, não há dúvida quanto à infração, o requerimento de registro da candidatura junto ao cartório eleitoral, não houve, quando desse requerimento, a indicação do endereço eletrônico, depois utilizado para propaganda eleitoral. O que, nos termos do artigo 57b da Lei 9.504 e o parágrafo 1º do artigo 28 da resolução do TSE 23.610, está caracterizada a infração e a sanção prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo 28. E aqui foi aplicada a sanção mínima, né, de sorte que não calha alguma alegação em torno de proporcionalidade ou de razoabilidade. Com esses acréscimos, estou conhecendo em parte do recurso e, o que conhecido, o desprovendo. É o voto, senhor presidente. Pois não. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060-056505 de Barracão. A unanimidade, negaram provimento ao recurso. O próximo é o 060-051281 de Cerro Grande do Sul, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Recurso interposto pela coligação Juntos para a Mudança contra a sentença que, em representação por propaganda eleitoral negativa na internet, Facebook, ajudado em face de Gilmar João Alves, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a inadequação da via eleita. Nesse caso, nós temos aqui perda do objeto no tocante à remoção, havia um pedido de remoção, né, da propaganda, e passadas as eleições, a perda do objeto. E existia também assim um pleito, praticamente como se fosse um pedido na seara criminal, assim, aplicação de multa, em que eram citados dispositivos da resolução, que são dispositivos do artigo 89, 91, uma dada resolução, que na verdade se remetem a dispositivos criminais, esses. Então, havia pedido de aplicação daquelas multas que são decorrentes de crime, na verdade. Então, assim, até estou complementando aqui o parecer no seguinte sentido.
Porque nós sabemos, evidentemente, que os crimes são, além de não ser a via adequada, né, não se vai numa representação por propaganda, vai deduzir um pleito criminal, sanção criminal, mas, além disso, a ilegitimidade, porque os crimes eleitorais são de ação penal pública, nos termos do artigo 355 do Código Eleitoral. E, então, o recorrente não possui legitimidade para persecução penal. E os fatos já são de conhecimento do Ministério Público, ofereceu o parecer do primeiro grau e vai adotar as providências que entender cabíveis. Mas é parte legítima também, né, nesse ponto, e nisso que eu acrescento. Então, opino no Ministério Público pelo não conhecimento do recurso, no tocante ao pedido de remoção da propaganda, e acrescento em relação às sanções penais pelo desprovimento, mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a adequação da via eleita, e aí acrescento também a ilegitimidade ativa. Parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, o voto vai exatamente no mesmo sentido do parecer do doutor Fábio, com as mesmas razões também. A primeira, perdeu o objeto, e a segunda, evidentemente, com relação à questão criminal, é a do Ministério Público, evidentemente, a ação, e ele entendeu de que não cabe, incluindo a ilegitimidade da parte. Portanto, é como eu estou votando, no mesmo sentido do voto. Perfeitamente. Perdão, do parecer. Voto no mesmo sentido do parecer. Perdão, obrigado. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Recurso 060-05-12-81, Cerro Grande do Sul. À unanimidade, julgaram prejudicado o apelo por perda superveniente do interesse recursal. O próximo é o recurso 060-04-7508, de Pelotas, relatoria do eminente pagador Thompson Flores, recurso apresentado por Tauá Vaz Ney, recorrido à promotoria eleitoral. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, recurso interposto contra sentença proferida pelo juiz da 164ª Zona Eleitoral, que julgou procedente de representação por propaganda irregular na internet, representação do Ministério Público Eleitoral, e condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$5.000. E nesse caso, trata-se daquele impulsionamento sem as informações de CNPJ e as informações de que se trata de propaganda eleitoral exigidas na conjugação do artigo 57C da Lei das Eleições, parágrafo 3º, com a resolução 23.610, que essa traz o detalhe da necessidade do CNPJ e da informação da propaganda eleitoral. Então, mencionado ali no parecer que, conforme se verifica, inclusive foi colocado o link às URLs, onde se encontra essa propaganda, não houve a identificação pelo CNPJ ou CPF e também não constou a questão, dizer, propaganda eleitoral. Então, por essas razões, nos termos da jurisprudência da Corte, já firmada para outros casos, idênticos, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo já aos cumprimentos realizados pelos colegas que me antecederam, e é importante o registro também. Quero cumprimentar aqui o nosso orador hoje, oficial, por essa importante data da Ordem dos Advogados, seção do Rio Grande do Sul. Acho que foi uma belíssima iniciativa da parte de Vossa Excelência, senhor presidente, de se associar a essas comemorações. No que diz respeito ao caso concreto, a questão é muito singela. Nós hoje mesmo já julgamos 2 casos idênticos e temos julgado em todas as sessões. O meu voto vai exatamente na esteira do parecer, apenas acrescentando que, no que diz respeito à multa, que foi objeto de recurso também, ela foi aplicada no caso concreto exatamente no patamar mínimo. De modo que, então, atendidos todos os pressupostos e a nossa jurisprudência, o voto é nos termos do parecer, negando provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-047508, de Pelotas, negaram provimento unânime. Colegas, concluída, então, a nossa pauta jurisdicional, temos um processo no administrativo, uma requisição de servidor, minha relatoria, número 060-0065/20, de São Leopoldo. E aqui trata-se da requisição do servidor Islan Bruti Flores,
que é agente administrativo do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo. E quem está pedindo a requisição é a meritíssima juíza da 73ª Zona Eleitoral, que fica em São Leopoldo. Estando presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, meu voto é pelo deferimento do pedido da requisição. Como os colegas estão de acordo, se estão de acordo, consulta. Então, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Bem, colegas, então, encerradas as nossas pautas jurisdicional e administrativa, cumpre lembrar a próxima sessão, na próxima quinta-feira, 15 de abril, às 14 horas. Agradeço muito a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde e bom trabalho. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, bom trabalho. Cuidem-se.